A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo, estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a classe Semeadores de Cristo e os professores Stephanie e Ciro Valadão. Hoje estaremos estudando a lição 3, Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Relembrando, estamos estudando esta revista da editora Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Estamos vendo lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. E não vai ser diferente conosco. Amém? Vamos para o textuário da nossa lição. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Isso está escrito em Êxodo 7, versículo 2. A verdade aplicada nesta lição é que o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. E o texto de referência desta lição está em Êxodo, capítulo 14, versículos do 22 ao 24 e o 26. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Introdução. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre as suas promessas. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, está escrito: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Podemos confiar em suas promessas, pois Deus é fiel. Primeiro, o cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus, libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e liderá-lo até a terra prometida. 1.1. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Desde seu nascimento até sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre a sua vida. Após ser liberto da morte ainda menino, este homem se transformou no maior líder que a nação de Israel teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador que intercederá por eles. Esta lição nos fará ver que, nos piores momentos, o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora das adversidades. 1.2. Chega de sofrimento. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler Êxodo 3, versículo 7. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores.
sei o que estão sofrendo. Há que se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta, uma adoração a vários deuses, por parte dos egípcios e do altivo faraó, sempre cercado por seus pagãos conselheiros. Vamos ler Êxodo capítulo 7, versículo 11. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículos do 2 ao 8. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu darei esta terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar seu povo do Egito. Êxodo 3,14. Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, tenham uma única certeza: Deus sempre envia o socorro. Vamos ler Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Repita onde você está. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Amém. 1.3 Um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, ele decidiu demonstrar o seu afeto, libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então, o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Êxodo capítulo 3, versículo 31. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Diante dessa promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo de libertação dos israelitas escravizados, com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículos 1 e 6 e capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Portanto,
diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 2. Deus vê o nosso sofrimento. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar os tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalhos. Vale ressaltar que para os hebreus não havia pausa, afinal, as construções do grande faraó não poderiam parar. Diante de tamanha exploração da mão de obra escrava, Faraó de modo algum abriria a mão dos israelitas. 2.1 Um povo marcado pela nossa dor. Impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. No Egito, ele usou Faraó para tirar a paz do povo de Deus. Aliás, não restam dúvidas de que Faraó era um homem terrivelmente cruel. Vamos ler Êxodo capítulo 5, versículos 7 e 8. Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos, e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Este faraó não conhecia José, que havia salvado todo o Egito da morte. Este sábio hebreu armazenou o cereal, o que foi indispensável para nutrir todo o povo egípcio durante anos. Vamos ler Gênesis capítulo 41, versículo 55. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: Vão falar com José e façam o que ele disser. A par disso, Deus irá orientar Moisés com consistentes promessas de libertação. Diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Mas não devemos esquecer que Deus estava observando toda a maldade de Faraó contra o seu povo. 2.2 Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governava. Então Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando este disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixa ir o meu povo. Vamos ler Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. Depois, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui.
Com o envio das pragas, o Senhor Deus executou os seus juízos sobre todos os deuses do Egito. Vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 12 e Números capítulo 33 e versículo 4. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou quem era mais poderoso do que os deuses do Egito. A saída de Israel do Egito fazia parte do plano de Deus para o seu povo. Vamos ler Gênesis capítulo 15, versículos 13 ao 16. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Ele conhece nossos talentos e os nossos dons. Ele sabe que somos pessoas únicas, com uma identidade específica, que temos algo particular para cumprir. Diante disso, ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Vamos ler Efésios 3, versículo 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. 2.3 Hora de festejar. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz ao seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era a hora do povo de Deus festejar. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Se você está diante da pior crise de sua vida, não veja isso como um abandono de Deus, de azar, de praga ou de injustiça. Sendo assim, celebre ao Senhor. Quem consegue celebrá-lo na crise evidencia sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. Agora é hora de Deus agir. Após o consentimento de Faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem de sua terra. Vamos ler Êxodo capítulo 12, versículos 30 ao 33. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus o Senhor como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora, e peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Porém, Faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo.
A morte de todos era inevitável. 3.1. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui, notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. É nesse cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Vamos ler Êxodo 14:14. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Talvez você esteja diante do seu Mar Vermelho e cercado por um exército onde não há aparente saída. Assim sendo, a palavra para você hoje é: não temas. O Senhor pelejará por vós. Deus fará por você o que Ele certificou, assim como Ele fez com o seu povo. 3.2. Prosperidade em tempos de crise. Deus é justo. Após 430 anos vendo seu povo trabalhando dia e noite, debaixo de açoites, humilhados, escravizados, Ele atendeu ao clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 22. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. Assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Podemos ver a ação de Deus fazendo com que os egípcios compensassem os judeus pelo tempo de trabalho no Egito. O mundo inteiro está mergulhado em um momento desafiador. Contudo, conforme podemos ver, para o povo de Deus, depois da crise, vem a bonança. Que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um de nós. 3.3. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres. Até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nesta hora? À frente, o Mar Vermelho. Atrás, Faraó e o seu exército enfurecido. Realmente, era uma situação bem complicada. A Bíblia nos descreve que Faraó reconsiderou sua decisão de libertar o povo de Israel. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente. Eles estavam em um beco sem saída e ficaram apavorados. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que, de fato, havia aprendido a confiar em Deus. Ele diz: não temais, estais quieto, e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará. Vamos ver uma outra versão. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Então, Deus foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo-os até a terra prometida. Creia que Deus entrará com providência, abrindo o mar para entregar a vitória em suas mãos. Conclusão. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória dele. Vamos ler novamente Efésios 3, versículo 20.
E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Os objetivos dessa lição foram mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Amém? Agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.